Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13, Jesus diz que nós somos o sal da terra. Afinal de contas, o que significa isso? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renata Macedo e hoje eu farei algumas reflexões sobre Mateus 5,13. O sal é um dos itens mais baratos que a gente tem em nossa lista de supermercado. Porém, ele é imprescindível em nossas casas. Ou seja, ele é barato, mas não pode faltar. O que a gente pode trazer de aprendizagem com isso para a nossa vida? O cristão ele deve ser humilde, mas ele tem um grande valor. Por quê? Porque nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Ou seja, nós não precisamos de lugar de destaque, fazer nada para poder aparecer ou tentar provar o nosso valor para ninguém. A gente precisa apenas ser. Ontem a gente estava comentando lá na igreja sobre a minha vozinha, a mãe da minha mãe. Ela me ensinou muitas coisas, mas muitas vezes sem falar. Ela apenas era, né? O que eu aprendi com ela? Eu lembro da minha avó com a Bíblia na mão, sentada na beira da cama, lendo todas as noites que eu dormi na casa dela. Eu lembro da minha avó de joelhinho dobrado, orando pela família toda antes de dormir. Eu lembro da minha avó tratando todos os netos de forma igual. O preto, o branco, que tinha uma opção sexual diferente, ela tratava todo mundo bem, com amor e com carinho. Ou seja, ela não dizia nada, quase nada, com suas palavras, mas as tuas ações eram ações de mulher sábia. E naquilo dali, observando a minha avó, eu aprendi muita coisa com ela, porque ela apenas era uma serva de Deus, ela apenas fazia a vontade de Deus. E ao observá-la, eu aprendi muitas coisas. E assim nós cristãos devemos ser, apenas ser. Existe um momento da gente falar, existe um momento da gente falar de Jesus para as pessoas, existe um momento da gente, até às vezes com carinho, né, exortar uma pessoa, porém, o mais importante disso é a gente ser, ou seja, a gente mostrar que a gente tem um grande valor, porque nós fomos comprados com preço de sangue. O sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por amor de todos nós. E Jesus disse que nós somos o sal da terra, né? Como eu disse no início do vídeo. E eu separei aqui 3 características do sal para a gente poder comparar com a vida do cristão. Essas funções do sal, eu observei em uma mensagem que o irmão lá da igreja pregou. Já tem mais de 2 meses que ele pregou essa mensagem, mas eu achei tão interessante porque eu sempre li: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E muitas vezes eu não vi ninguém se aprofundar muito nesse assunto. Então a forma que o irmão Henrique pregou lá na igreja me chamou muita atenção e eu guardei ali no meu coração, na minha cabeça. Falei, gente, tem que falar um pouco sobre isso para que mais pessoas possam parar para pensar nessa frase: vós sois o sal da terra, que é tão pequeno, mas tem um significado tão grande. Qual a função do sal? Esse foi o tema da mensagem do irmão Henrique. E uma das funções do sal é o seguinte: conservar o alimento, né? A gente pega um pedaço de carne, coloca muito sal, deixa no sol e ali ela vai perder, o líquido vai desidratar e o sal não vai deixar estragar. Assim como a gente conhece a carne seca, a gente vê também no mercado peixe, a gente vê bacalhau, né, que as pessoas salgam, algumas partes do porco que colocam sal para poder, aí depois as pessoas pegam para fazer feijoada, né? A gente vê muito no mercado, assim, aqui nos mercados da minha cidade, sempre é perto do açougue, que tem esses lugares onde ficam esses alimentos fora da geladeira que não estragam por causa do sal. E o que isso traz de ensinamento para a gente? A nossa função é não deixar estragar. Se a gente está ali, né, o mundo não pode estragar. A gente precisa estar ali intercedendo, orando, lutando, fazendo bem, né, para que possa conservar. Nós temos que atuar como conservantes do mundo. A gente vai conservar o lugar onde a gente está. Se uma pessoa, por exemplo, está com um problema muito sério na saúde ou vida financeira, alguma coisa que essa pessoa precisa de oração, ela chegar até nós cristãos e pedir para a gente, saber que a gente está ali, que pode contar com a gente, e a gente orar por aquela pessoa se sentir protegido por Deus. Muitas vezes aquela vida pode ser transformada através simplesmente da nossa existência, de nós estarmos ali como cristãos,
como os servos de Deus, pronto para poder orar, para levantar a mão. Muitas vezes, uma pessoa não está precisando nem de muita coisa, às vezes a pessoa só precisa ser escutada, né? A gente às vezes passa por situações assim, onde a gente encontra pessoas que estão passando por problemas muito grandes, elas só querem falar, né? E a gente para, manso, suave, né? Como Jesus nos ensinou, para olhar nos olhos da pessoa, para ouvir, para dar atenção ao que aquela pessoa está falando, dar uma palavra amiga, e assim a gente vai conservar aquela pessoa emocionalmente bem, vai ajudar ela a ficar bem e não vai estragar. Muitas vezes a pessoa não vai estragar a vida dela porque naquele momento ela foi escutada, ela foi atendida, ela se sentiu abraçada, se sentiu amada. E esse é o papel do cristão, conservar de uma certa forma os lugares onde a gente frequenta. A gente tem que fazer essa diferença no meio onde a gente vive. Como? Como a minha vozinha, do jeito que eu falei no início do vídeo. Simplesmente sendo cristãos, sendo alguém com quem as pessoas podem contar. Espiritualmente falando, as pessoas podem pedir ajuda e a gente vai estar pronto para ajudar dentro das nossas possibilidades, é claro. Porque às vezes a pessoa precisa de algo que a gente não pode fazer, mas o que a gente vai fazer? Orar, né? Isso a gente sempre pode fazer. Uma segunda função do sal é temperar, dar sabor, né? Se o sal, se a gente for comer uma comida, ela tiver todos os temperos, tomate, cebola, chimichurri, pode ser todos os temperos lá naturais mais gostosos do mundo. Mas se tiver sem sal, as pessoas não querem comer, vão querer colocar um pouquinho de sal, ou seja, ele faz falta. E às vezes a gente pode comer uma coisa que só tá ali com um alho, um óleo, um sal e tá muito bom, a gente consegue comer. Ou seja, ele tempera o alimento. E nós que somos cristãos, nós precisamos ser esse tempero do mundo. Aí é aquele momento que a gente pode fazer aquela reflexão, que falta eu faria, né? Onde eu estou. Quem eu tenho sido com meu esposo, com meu filho, quem eu tenho sido no trabalho, quem eu tenho sido na minha igreja. Será que se eu saísse desse meio onde eu vivo hoje, eu faria falta? Essa aprendizagem que a gente tem na questão do tempero, né? O sal, ele é o tempero principal dos alimentos. Se a gente tira o sal, ele vai fazer falta. Todo mundo vai perceber que não tem sal naquela comida, né? Às vezes, uma vez eu fiz almoço, né, algumas vezes, e esqueci de colocar sal no feijão. Coloquei sal em todos os alimentos. Na hora que eu comi, eu pensei, tem alguma coisa sem sal. Aí eu fui provar e percebi que era o feijão que estava sem sal, porque eu tenho o costume de cozinhar ele sem sal, colocar o sal depois, acabei esquecendo. Então, logo, né, na primeira colherada, apesar de ter ali o arroz, as outras coisas, eu senti que tinha alguma coisa que estava sem sal. Então, ou seja, ele faz falta. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Que falta a gente faria, né? Tem até um ditado que o pessoal fala aí, fulano sumiu da minha vida achando que ia fazer falta, fez um favor. Será que se a gente sumir da vida das pessoas que a gente convive, a gente vai fazer falta ou vai fazer um favor, né? As pessoas vão dar graças a Deus ou vão sentir a nossa falta? Então nós precisamos ficar atentos a isso. Que falta a gente faria no meio que a gente vive? E por último, mas não menos importante, a terceira função do sal é provocar sede. Geralmente as pessoas terminam de comer, principalmente que eu não tenho costume de comer bebendo, terminam de comer, já quer logo tomar um copo de água. Quando a gente come alguma coisa salgada, se você, né, botar alguma coisa salgada, daqui a pouco você já lá corre e bebe água. Essa função do sal eu acredito que é a que mais tem a ver com a vida do cristão, porque a partir do momento que a gente está no meio, a gente precisa provocar sede. A gente tem que provocar sede de Jesus. As pessoas têm que querer Jesus, o Jesus que está na nossa vida. A pessoa tem que sentir que algo diferente tem na tua vida e desejar aquele algo diferente na sua vida. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Será que nós estamos provocando sede nas pessoas com o nosso comportamento? Ou será que muitas vezes a gente está no meio de pessoas não evangélicas e só fica reclamando da vida, falando mal do marido, da esposa, reclamando dos filhos, reclamando do trabalho? A gente precisa ficar atento a isso, né? A gente tem que ensinar ao nosso próximo
através das nossas atitudes, como agradecendo, né? Passando para o outro que a gente é grato, não que a gente não tenha problemas, a gente sofre, a gente tem problemas, é lógico, mas nós temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Muitas vezes a gente precisa olhar um pouquinho para o lado e perceber que tem pessoas com problemas muito maiores do que os nossos, e isso vai nos fazer refletir sobre os nossos problemas e ver que eles são pequenos. Muitas vezes a gente mesmo consegue resolver, mas não resolve por uma questão de falta de atitude. Então, que a gente possa demonstrar gratidão e demonstrar amor no meio onde a gente vive, de uma forma que as pessoas olhem para a gente e vejam Jesus em nós. Muitas vezes a gente vai ser a Bíblia que o mundo vai ler, que o meio que a gente vive, quem ainda não conhece a Bíblia, vai ler. Nós conhecemos Jesus através da Bíblia, através da Palavra de Deus. E se a gente ler a Bíblia, aprender sobre a Bíblia, aplicar em nossas vidas e viver de acordo com aquilo que ela nos ensina, aplicando seus conhecimentos em nossas ações a cada dia, as pessoas vão conhecer Jesus através das nossas vidas. E assim a gente vai conseguir cumprir aquilo que Jesus ensinou, ser o sal da terra, observando esse mundo, temperando esse mundo e provocando sede de Jesus. Bom, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, que a gente possa aprender esses ensinamentos de hoje e aplicar em nossas vidas, observar o nosso comportamento, porque tudo que a gente aprende, a gente tem que se observar, não ficar lembrando do outro que está fazendo diferente, porque nós temos controle sobre as nossas ações, não sobre as ações do outro. Então, que a gente possa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. E se você ainda não for inscrito no meu canal, eu te peço que se inscreva para que a gente possa continuar aprendendo juntos. Fiquem com Deus e tchau, tchau!